Fala galera, Rian aqui. Hoje nós vamos falar sobre algo que o inferno não quer que você saiba, que é como viver no espírito. Que tipo, é na real um remédio para os seus pecados. Você vai entender isso e já vai me agradecendo nos comentários, porque hoje o conteúdo é ouro. Bem, tem muita gente que tá tentando vencer o pecado com a força de vontade, mas pasmem, você é fraco por si só e o pecado é mais forte que você. Mas deixa eu te contar uma verdade que muda tudo. Ninguém vence a carne tentando ser forte, vence a carne se enchendo do espírito. Então, a vida no espírito, ela não é apenas uma opção para quem quer ser um crente melhor, para quem quer ser um cristão premium, cara. Isso daí não existe. É o mínimo. Viver uma vida no Espírito Santo é o mínimo para um bom cristão. Básico, ok? Então, e é o único caminho para quem quer parar de cair nos mesmos pecados e nos mesmos ciclos. Então, se você tem um pecado de estimação, talvez hoje seja o dia de você começar a vencê-lo do jeito certo. Bem, então vamos começar aqui. Primeiro, por que não conseguimos parar de pecar? Simples, a carne sempre vai puxar pro pecado. É como Paulo vai dizer em Romanos 8, no versículo 5 a 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Quando nós vivemos segundo a carne, nós nos inclinamos para as coisas da carne e vira um ciclo vicioso, como o meu pai diria. Que é um ciclo que nós não paramos, sabe? Que nossa mente se acostuma e nós não paramos de pecar porque nós nos acostumamos e nos acomodamos com o pecado. A única forma de resistir a isso é mudar sua inclinação e viver no espírito. Então o remédio para as coisas da carne é as coisas do espírito. Sacou? Porque quem vive no espírito não está mais inclinado para as coisas da carne, mas para as coisas de Deus. Isso muda tudo, cara. Muda o que você deseja, muda o que você busca, muda aquilo que você ama. E muda nossas vidas como tá mudando a minha agora. Entendeu? E vai mudar a sua também depois desse vídeo, eu espero, ok? Então, viver no espírito não é só evitar o pecado. Entenda, é ocupar o espaço da nossa alma com aquilo que vem do alto. Viver no Espírito é Romanos 8,14, ser guiado pelo Espírito. Colossenses 3, 2 a 4, ter a mente renovada nas coisas do alto. E terceiro, ser cheio dele, e onde há plenitude do Espírito não há espaço para carne. Você vence o pecado não só dizendo não para ele, você vence o pecado dizendo sim para o Espírito Santo, ok? Mas, entretanto, todavia, meu jovem gafanhoto, não para por aí. Antes de ser cheio do Espírito, você precisa se esvaziar das coisas do mundo. Você nunca ouviu essa frase porque fui eu que criei, porém, eu costumo dizer que vaso cheio não transborda azeite. E copo cheio não entra água, entende? É tipo, se eu tenho uma bolsa cheia, sabe quando você tá com aquela bolsa estourando quando você vai pra escola, pra faculdade, ou sei lá, pro trabalho, e você coloca o seu moletom dentro porque o frio já passou e não cabe mais nada, ela tá entupida, não tem como você colocar mais nada ali, senão o zíper estoura. É a mesma coisa com a nossa alma e o nosso espírito. Quanto mais cheio nós estamos de outras coisas, menos cheio nós conseguimos ser do Espírito Santo. Aí entra uma parada séria também. O que te enche não é só aquele pecado escancarado, às vezes é aquilo que parece bom. Porque ninguém tropeça numa montanha, cara. A gente tropeça em pequenas coisas, coisas que parecem ser inofensivas. Quem aqui já andou de bike sabe do que eu tô falando. Em Romanos 7, no versículo 13, Paulo fala que o pecado se aproveitou da lei, algo bom, ok? A lei, cara, para causar morte a ele. Ou seja, o inimigo pega as coisas que deveriam ser boas para nós e usam como distração e anestesia. Jesus também vai falar sobre isso na parábola da grande ceia, em Lucas 14. O dono da festa manda chamar os convidados para o seu grande banquete, mas cada um dá uma desculpa diferente. E não eram desculpas com o pecado, não eram desculpas erradas, eles não estavam em pecado ali, matando alguém, roubando. Não, cara. Jesus mostra isso, que um foi ver terras,
que comprou, outro se casou e outro tava nos negócios. Tudo coisa boa, cara. Tudo bênçãos de Deus. Nós, aos nossos olhos, quem não quer se casar? Quem não quer comprar um terreno para morar com a sua amada? Tipo, quem não quer criar um negócio próprio e ser bem sucedido? Não, então, tipo, são tudo coisas boas aos nossos olhos. Mas todas essas coisas fizeram eles perder o banquete, porque estavam distraídos demais. Então isso é muito sério, cara, isso é muito sério. Tem gente perdendo a presença porque tá ocupado demais com coisas que parecem que são bênçãos, mas não são, e estão ocupando o lugar de Deus na sua vida. E no fim das contas, a vontade de Deus é que nós sejamos sóbrios e tenhamos domínio próprio. Entenda isso. Sobriedade não é sobre só não beber. É sobre não viver distraído, cara, não viver anestesiado. Quando Jesus, a Bíblia, fala que sejais sóbrios e fala sobre o domínio próprio como fruto do Espírito, ele não está falando só sobre aquelas coisas como usar drogas e ficar muito louco, cara. Porque uma das características de pessoas alcoólatras e de pessoas que são usuárias de drogas é viver distraído, cara, não viver preso na realidade, sabe? Tá sempre anestesiado. Então, quando Jesus fala isso, ele não fala só em questão do álcool, ele fala no geral. Às vezes nós estamos anestesiados por causa disso aqui, ó. Nós estamos completamente distraídos e não conseguimos mais ser sóbrios e ter domínio próprio, porque a gente não consegue parar de usar isso aqui na hora que a gente quer. A gente fica aqui e quando a gente vê, a gente está 3 horas roletando coisas que são completamente inúteis para nossa cabeça. Jesus, ele vai mostrar isso também na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Algumas estavam prontas, com a lamparina cheia e acesa, e outras estavam dormindo e perderam a presença do noivo. Elas se distraíram e não vigiaram, diferente das outras, e por causa disso elas perderam a presença do noivo, cara. Tatua essa frase na sua testa. Quem se distrai, não vigia. E quem não vigia perde a presença. Anota isso, repete isso comigo agora. Quem se distrai não vigia. E quem não vigia perde a presença de Deus. Quando você vive no Espírito, sua mente se inclina para as coisas do alto. Você começa a desejar o que Deus deseja, sentir o que o céu sente. E aí as brechas da carne vão começando a ser fechadas. Lacunas vão começar a ser preenchidas. Enquanto tiver lacunas abertas, você vai ter muito problema contra o pecado, cara. Aí você me pergunta: mas como é que eu posso viver no Espírito? Primeiro, crie ritmo de intimidade com Deus. Comece o dia inclinando sua mente para o céu, cara. Alimente a fome pela presença e por conhecer a Deus. Deus se manifesta no ritmo da nossa busca. Entenda isso e coloca isso na sua cabeça oca. Beleza? Segundo, corta o que te distrai e te anestesia. Crie um ambiente espiritual. Isso inclui aquilo que você consome, aquilo que você assiste, as conversas que você tem. Tem coisa que não é pecado, mas está te roubando da presença de Deus, cara. O que você consome molda o que você deseja e onde você está inserido. Busque melhorar o seu ambiente, criar um ambiente espiritual para você poder frutificar. Crie uma estufa onde você vai crescer para as coisas de Deus e frutificar para as coisas de Deus, entende? Porque senão você vai frutificar para a morte. Isso não é legal, ok? Terceiro, obedeça a voz do Espírito nas pequenas coisas. Não espere por grandes revelações para começar a obedecer a Deus no básico. Deus treina os seus ouvidos no cotidiano. A carne perde a força quando o Espírito ganha espaço. Anota aí, volta aí se você não anotou e começa a anotar, porque isso é precioso, cara. Isso vai te ajudar na sua vida espiritual e na sua caminhada e na sua luta cotidiana contra o pecado, como vem ajudando na minha também. E ajudando na de várias outras pessoas que já descobriram esse mistério, como o apóstolo Paulo. Eu sinto que Deus está chamando nossa geração para viver uma vida no Espírito, porque vivendo uma vida na carne já basta. Todos aqueles que estão nos palcos, todos aqueles que estão no mundo e todos aqueles que estão dentro da igreja já vivendo na carne. Isso já basta, cara. Chegou a hora de eu e de você mudarmos essa história. Chegou a hora de nós começarmos a viver no Espírito, cara. Chegou a hora de nós começarmos a vencer a nossa carne. E
começar a mudar o mundo a partir disso. Porque o primeiro lugar que começa o avivamento não é na sua cidade, não é na sua escola. O primeiro lugar que começa o avivamento de Deus é dentro de você e dentro de mim, beleza? Então a presença de Deus, ela não é só para estar no momento de culto, para te fazer se sentir arrepiadinho e feliz. É para ser a atmosfera das nossas vidas. Então, vamos orar para que isso se concretize. Feche seus olhos, estenda suas mãos e vamos orar a partir de agora. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para que nós possamos ser guiados, Pai, guiados pelo Teu Espírito Santo, que cada um que esteja vendo esse vídeo, Pai, comece a se inclinar para as coisas do Espírito e não mais para as coisas da carne, que nós sejamos libertos pelo sangue do Cordeiro, Pai, em todos os dias das nossas vidas, porque nós somos dependentes da Tua graça, do Teu Santo Espírito, Pai, porque o Senhor morreu para nos enviar o Consolador. Então, que esse Consolador possa guiar as nossas decisões, as nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas relações pessoais com as nossas amizades, dentro da nossa família, Pai, e que nós sejamos plenamente guiados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Cara, comenta aí, Espírito Santo, toma o teu lugar na minha vida, se você quer viver uma vida cheia do Espírito, e recebe essa oração que nós acabamos de fazer. E se você quer mais vídeos assim como este, curte para ajudar na nossa missão, compartilha com quem precisa e bora ser ativados pelo Espírito Santo. Falou!